Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de janeiro, nossa leitura bíblica se encontra no livro de Jó, dos capítulos 1 ao capítulo de número 4. Nós vamos fazer aqui um breve resumo dessa leitura, um panorama dessa leitura, e uma breve introdução ao livro de Jó. Esse livro que serve para fazer uma crítica a um tipo específico de sistema religioso baseado nas recompensas. Ou seja, aquele sistema religioso da barganha, do negócio com Deus, que entende que é rígido, um sistema religioso rígido que entende que se uma pessoa é boa, logo ela será abençoada. Se uma pessoa é má, logo ela será amaldiçoada ou terá consequências disso. Só que a vida vai muito além disso. O relacionamento com Deus também vai muito além desse sistema fechado. Então, o livro de Jó traz o personagem da história Jó como um personagem muito rico. O capítulo 1, versos de número 1 e 2, diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, tinha 7 filhos, 3 filhas, muita riqueza, de maneira que era o maior homem do Oriente. Este homem bom deveria ser cada vez mais abençoado, cada vez mais enriquecido, de acordo com o sistema religioso daquela época e dos nossos dias também. Mas quem inicia a história de Jó sem saber o enredo, sem conhecer essa história, quem está lendo a história pela primeira vez, entende que ela vai contar a história de um homem muito rico, que talvez ele tenha prosperado cada vez mais. Só que a história tem uma quebra a partir do verso de número 6, do capítulo 1, que é a reunião dos filhos de Deus e inclusive Satanás entre eles, questionando a Deus a respeito da vida de Jó, e Deus permitindo que Satanás tocasse na sua vida, em tudo quanto ele tem, menos em sua vida. E a partir daí começa o sofrimento de Jó. E aqui, irmãos, para quem vive num sistema religioso que entende que pessoas boas são abençoadas, pessoas boas prosperam, enriquecem, pessoas boas têm do bom e do melhor, essa pessoa não consegue compreender porque Jó está sofrendo, porque Jó passa por todas essas provações na sua vida. Há um conflito para esse sistema religioso que pensa que o bem só vem para pessoas boas, e não é assim, né? Então, Jó começa o seu sofrimento a partir do verso de número 6, onde Deus permite que Satanás toque em tudo quanto tem, ou seja, nos seus bens. Então, a partir do verso de número 13, começa a descrição desse sofrimento, porque os filhos de Jó vão morrer, os bois vão ser mortos por inimigos, e fogo vai cair do céu e queimar as ovelhas e os servos. Então Jó perde tudo quanto ele tinha, e essa é o primeiro nível de sofrimento humano. O livro de Jó também traz 3 tipos de sofrimento para a gente. O sofrimento em relação à perda dos bens, o sofrimento em relação àquilo que nós possuímos, bens como casas, como carros, dinheiro, são as privações da vida. O segundo tipo de sofrimento que Jó enfrenta é relacionado ao sofrimento biológico, à sua saúde, ao seu sono, são as privações de cunho pessoal, que envolvem, em certa medida, o corpo humano, que envolve aquele sofrimento que às vezes nós padecemos com uma saúde mal cuidada, com algumas doenças que vão surgindo.
E há um terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento existencial, que é o sofrimento da alma de Jó, né? Que é o sofrimento de desespero, de angústia, de não saber por onde sair, né? O que fazer da vida. Então, Jó ele vai crescendo nesses níveis de sofrimento, ele passa do menor, que são as privações da vida, para o sofrimento em relação ao seu corpo, à sua saúde, a si mesmo e por último, o sofrimento de ordem existencial, também é de ordem espiritual, sem saber o que está acontecendo. E nisso a gente vê ele perdendo tudo. E no capítulo 2, né, no verso de número 9, a gente vê a mulher de Jó questionando a ele: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. No verso 10, Jó responde: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui a mulher de Jó, que às vezes nós fazemos alguns julgamentos sobre ela, mas na história teológica de Jó, ela representa o desespero, ela representa a angústia. Independente dela ter falado isso ou não, o que o texto quer dizer para a gente é o total desespero a respeito da vida de Jó. É como se ela fosse usada para expressar como o redor da vida de Jó e toda a sua vida estava em total angústia e desespero, sem reconhecer uma saída para Deus, sem ter uma definição de qual era a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o desespero, esse é o sofrimento existencial. E Jó permanece íntegro, entendendo que ainda existe uma providência, existe um governo, existe um Deus que controla todas as coisas, embora ele não saiba. E aí ele vai dizer para sua mulher, né? Para essa moça: recebemos o bem, e então, por que não receberíamos o mal de Deus? E a partir do capítulo 3, então, nós temos o lamento de Jó. Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento, desejando não ter nascido, desejando que ele não tivesse vindo à existência. No verso de número 3, diz assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido este homem. Lá no finalzinho, no verso de número 26, ele diz: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Essa é a descrição perfeita do estado de Jó. Um homem sem descanso, sem paz, um homem sofrendo, atordoado por todos os lados, seja no corpo, seja na saúde, seja nos bens, seja na vida psíquica, seja na sua alma. E no capítulo 4, nós temos então Elifaz, o amigo de Jó, que tenta consolá-lo do seu sofrimento, trazendo uma visão ainda religiosa, entendendo que se alguém sofre é porque pecou. E Elifaz traz uma experiência religiosa para Jó. Ele, a partir do verso de número 12, ele começa a contar uma experiência que ele teve como se fosse uma visão espiritual, onde ele diz assim: uma palavra me foi dita em segredo, os meus ouvidos perceberam um sussurro, ou seja, ele ouve alguma coisa. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor. Então ele tem uma visão de noite. E todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou, mas não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz: seria porventura o mortal justo diante de Deus?
Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Então ele tem uma visão de um espírito que está rodeando ele à noite. Ele ouve a voz desse espírito, mas ele não sabe quem é. E ele se pergunta se estava diante de Deus. No verso 18, eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã, e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então, ele traz para Jó a experiência de que ele estava diante de Deus e Deus atribui imperfeições até mesmo aos seus anjos. E então não há ninguém bom, não há ninguém reto, não há ninguém perfeito diante de Deus. Com isso, ele está introduzindo o seu pensamento, que vai continuar no capítulo 5, de que se Jó recebe o mal, se Jó recebe o sofrimento, é porque Jó estava em pecado, Jó estava em erros, Jó tinha alguma coisa em sua vida que merecia condenação. Essa é a primeira introdução, o primeiro questionamento teológico feito para os sofrimentos de Jó. Se Jó sofre, é porque pecou. E o livro vai mostrar para a gente que não é bem assim, que há outras causas de sofrimento humano, que o sofrer não está relacionado apenas à nossa vida ordinária, né? E, irmãos, acompanhem essa leitura ao longo desse livro para que a gente possa perceber as várias faces de um relacionamento com Deus e talvez uma resposta para este sofrimento. Nós vamos ver que Jó se manteve reto e íntegro até o final da sua vida e que Deus governou toda a vida de Jó, inclusive nos momentos do seu sofrimento. Talvez fique para a gente um desafio nesse livro, que é entender como se portar ou como levar a vida diante dos sofrimentos, diante das dificuldades que a vida nos oferece e às vezes diante da noção de que, ou melhor, da perda da noção de que talvez Deus esteja em silêncio, ou talvez nós não saibamos a vontade de Deus para a nossa vida. Jó vai percorrer toda a sua história sem entender o motivo do seu sofrimento, sem entender por que Deus o permitia passar por isso. Nós que sabemos o enredo, nós que vimos a reunião dos filhos de Deus e Deus falando com Satanás orgulhosamente a respeito de Jó, dizendo: este é um homem íntegro, reto, fiel, que não tem do que se envergonhar. Nós sabemos o quanto Deus estava direcionando a vida de Jó, mas Jó não tinha esse entendimento. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós não temos entendimento de como Deus está nos conduzindo, do porquê Deus permite certas coisas, do porquê algumas portas não se abrem, algumas oportunidades não surgem e porque outras oportunidades vão surgir posteriormente. Em tudo isso fica a certeza: Deus está conduzindo as nossas vidas, ainda que Ele esteja em silêncio. Que você possa descansar nessa verdade. Deus está conduzindo a sua vida, ainda que Ele esteja em silêncio ou ainda que você não saiba como Ele está conduzindo. Mas há uma certeza: Deus está conduzindo a sua vida. Deus abençoe seu dia e amanhã nós teremos os capítulos então de 5 a 8. Um abraço.